Olá, começa agora mais uma edição do News Up Now especial. No mundo, o coronavírus já matou quase 1 milhão de pessoas. No Brasil, 137 mil pessoas já perderam suas vidas para o Covid-19. Mas qual a relação desse vírus para pessoas que têm problemas cardíacos? Sobre este assunto, eu vou conversar agora com o Dr. Rodrigo Kamimura, que é cardiologista e professor universitário no IMEPAC. Doutor Rodrigo, me diga uma coisa, qual que é a relação do coronavírus para pessoas que sofrem com problemas cardíacos? O coronavírus como o próprio nome diz, é um vírus, né? É uma doença por etiologia viral, e ele causa uma alteração sistêmica. O que é isso? Ele altera todo o organismo. Ele faz com que o sistema imunológico da gente tenha uma reação exacerbada, ou seja, ele causa uma inflamação difusa no corpo. E tanto que uma das vias do tratamento é o corticoide, né? Então, por conta dessa reação inflamatória exagerada. O paciente cardiopata, aquele que tem problema cardíaco, qualquer infecção que ocorre no corpo, ele precisa de um aumento da demanda do coração para suprir essas necessidades fisiológicas do coração. Então, o coronavírus faz com que o coração sofra devido a essa necessidade dessa aumento da demanda das necessidades fisiológicas do corpo. Então, ou seja, o coração tem que trabalhar mais para poder suprir as necessidades do corpo. E aquele cara que tem um problema cardíaco, ele já vai ter essa necessidade suprimida. Então, consequentemente, os pacientes cardiopatas eles são um grupo de risco maior para ter complicações mais graves do coronavírus. Esse é um grande ponto. Outro ponto que a gente vê de importância também é que o próprio coronavírus ele pode atacar o tecido miocárdio. Ele pode ter um alvo ser o próprio coração, gerando o que a gente chama de miocardite. O que é isso? É a inflamação do tecido miocárdio pela infecção pelo coronavírus. Então, não é só uma infecção respiratória. Ele pode atacar as outras partes do corpo também. Aqui, nós vamos começar a entrar no período que chamamos a flu, que é a gripe forte, né? E já começaram as campanhas de vacinação e tudo. Você falou que qualquer oportunidade para um vírus entrar no organismo de um ser humano pode atacar o coração. Por que o vírus da gripe não ataca tanto quanto o Covid? Ataca também. Ele ataca. O problema é a quantidade. Se você for pegar, o número de infectados por influenza reduziu muito, que é a gripe, certo? Por quê? Por conta da vacina. Então, assim, ele agride também. A gente tem muitos casos de endocardite por influenza. Qualquer vírus. A diarreia comum, que todo mundo tem, a diarreia viral, pode atacar o coração. Então, assim, a miocardite ela é uma doença que qualquer vírus pode atacar. Só que o que está ocorrendo agora? Nós estamos tendo um boom de casos de coronavírus. Consequentemente, vai ter um aumento de outros casos, dos casos relacionados ao coração por conta do coronavírus. Isso é devido a uma prevalência epidemiológica, certo? Então, assim, como ocorreu quando teve o surto de influenza, de todos os outros surtos virais também. Dengue, por exemplo, pode atacar o coração? Sim, dengue também é uma doença viral, pode atacar o coração. Então, todas as doenças virais podem ter uma predileção por atacar o coração, que é a chamada miocardite. Uhum. Tá? Porém, devido a questões epidemiológicas, que nós estamos numa pandemia. Então, a gente vai ver mais casos relacionados a coronavírus do que relacionados a outras doenças. A questão do ar-condicionado, ela prejudica e aumenta a possibilidade de contaminação do Covid-19? Quando a gente está em ar-condicionado, nós estamos em que tipo de ambiente? Ambiente fechado. Então, esse ar, se tiver o vírus infectado, esse vírus vai estar circulando. Certo? Diferentemente, você está em um ambiente aberto, com janelas e circulação de fluxo de ar. Né? Mas, assim, isso são hipóteses que são levantadas. Ainda tem muita coisa que não se sabe, tem muita coisa que está sendo estudada. Até mesmo, quanto tempo o vírus fica em determinada superfície. Ainda tem muita coisa sendo aventada. O importante é que ficar em ambiente arejado, evitar o contato muito próximo com pessoas que estão contaminadas, isso aí é essencial. O uso de máscaras está se parecendo bem eficaz.
Porém, o que ocorre? Aqui, o que a gente nota, a gente faz um levantamento nos pacientes que são internados, principalmente lá na UTI que a gente toma conta, a maioria das pessoas estão pegando quando? Quando estão em casa com os familiares sem proteção. Quando você está na rua, você está no hospital, você está protegido, você está de máscara, você está usando álcool. Aí o que ocorre? Você chega em casa, você desarma. Você fica à vontade, certo? Se tiver um infectado, você está na sua família, você está no almoço com a sua família, você não está de máscara, você não está protegido, você vai transmitir. Mesma coisa, reunião com familiares, reunião com amigos. Você está no jantar com amigos, ninguém fica de máscara, certo? É ali que está ocorrendo a infecção. Infelizmente, foram isso assim. E isso que a gente pôde constatar aqui nos casos que nós tivemos. Por quê? Tivemos muito caso de idoso, o idoso estava isolado, o idoso não saiu e pegou. De onde que esse cara pegou? De onde esse idoso pegou? E daí vem uma outra situação, porque os bares continuam abertos. E eu não sou nem um pouco contra bares, restaurantes, estabelecimento algum ficarem abertos. Mas se um jovem frequenta um determinado local e é contaminado pelo vírus coronavírus, pelo Covid-19, e de repente esse jovem até não vai ter nenhum sintoma, mas ele leva esse vírus, que é o que você está dizendo, né? Ele pode ser um transportador assintomático, certo? Esse que é o grande problema. Então, muitas vezes a pessoa ela teve o vírus, não sabe que está com o vírus, está tendo contato pessoal com outras pessoas e vai disseminando. E foi isso que ocorreu. A pandemia no mundo ocorreu por conta disso. Porque grande parte dos casos são sintomáticos. Bom, no Brasil são mais de 4 milhões de pessoas contaminadas com o vírus, o Covid-19. Em Minas Gerais, são mais de 268 mil casos. E em Araguari, quase 3 mil casos para uma cidade de pouco mais de 115 mil habitantes. Levando em consideração esses números, ainda é grave a situação. Somente em Araguari, onde o Dr. Rodrigo atende e atua como professor universitário, já atingiu a marca de 71 mortes pelo Covid-19. Dr. Rodrigo, esse número te assusta? É uma situação muito preocupante, porque os meios de saúde estão ficando esgotados, já ficaram esgotados. Hoje eu vejo assim que está um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim, a situação, mas não é um momento de se abrir a guarda. E o que é recomendado para se ter um coração saudável e ter uma atividade, uma vida normal, né, durante essa pandemia? Falo muito para meus pacientes. Se você quer ter um pilar de uma vida saudável, eu gosto de fazer uma comparação como se fosse aquele banco com 3 pés. Você já viu aquele banquinho que ele é com 3 pés? Uhum. Se você não tiver um desses 3, ele fica em pé. Ele não vai ficar em pé. Então, nós temos que ter esses 3 pilares na vida da gente. E o que é isso? Uma alimentação saudável, isso é essencial. A prática de atividade física e o controle de peso. Esses 3 pilares têm que ser vinculados à nossa vida sempre. Isso te evita doenças crônicas, isso te evita o uso de medicações, isso faz com que o seu organismo seja um organismo mais saudável. Isso não quer dizer que você não vai ter doença, mas isso evita muito que você venha a ter alguns tipos de doenças que são as que mais matam, tirando essas doenças infecto-contagiosas. As doenças que mais matam hoje, quem são? Cardiovasculares. Por conta de quê? Infarto e AVC, certo? Esquece o momento de pandemia. Isso aqui sempre vai ser. São doenças cardiovasculares, tá? Então, infarto, AVC, isso sempre vai ser o que mais vai matar. E como que a gente evita isso? Alimentação saudável, controle de peso, atividade física. Isso é uma coisa que todo mundo consegue fazer. Todo mundo. Doutor Rodrigo, e quando uma pessoa começa a se exercitar pela primeira vez, vamos colocar dessa forma, e se sente uma respiração, o batimento cardíaco altera, você tem uma certa fadiga, isso tudo é normal? Até que ponto é normal e até que ponto não é normal em que aquele indivíduo ou indivídua deve procurar um profissional, um cardiologista? O Gleides, é o seguinte, sempre a gente respeitar os limites do corpo, certo? Essa pergunta é até interessante que você me fez, porque é uma pergunta que eu escuto muito no consultório. Doutor, comecei a fazer atividade física, comecei a passar mal, meu coração acelerou, senti um cansaço extremo. Você vai sentir isso, certo? Imagina a pessoa que está parada há
5, 10 anos sem fazer atividade física, você pedir para ele correr 10 quilômetros, não vai conseguir. Não vai conseguir, porque isso aí tem a limitação própria do organismo. Com o tempo, você vai desenvolvendo melhor da capacidade física. Isso é igual um atleta. O atleta ele não consegue, de um dia para o outro, chegar no nível de alto rendimento dele. Ele teve muito treino envolvido. É a mesma coisa no nosso organismo. Então, quando você vai começar uma atividade, seu coração ele vai acelerar, a sua pressão durante a atividade física ela vai subir, você vai sentir um cansaço. Porém, o que ocorre? Respeite o limite do seu corpo. Você está vendo que não está legal, você está vendo que não está bem, para, descansa, volta no outro dia e assim sucessivamente. Você vai vendo que com o passar do tempo, se você corria 100 metros, daqui um dia você vai correr 200, daqui um dia vai passar para 300 e quem sabe você está correndo uma maratona daqui a certo tempo. E é assim que funciona. No Brasil, fala-se muito que a vacina contra o Covid-19 será lançada por meio de novembro, dezembro. Isso é real? Eu gostaria muito de acreditar que sim. Só que tem muitas coisas ainda que são envolvidas nisso. Vamos pensar. Primeira coisa, nenhum dado sobre eficácia realmente concreto a gente ainda não tem. Certo? Segunda coisa, quanto tempo que a imunidade dessa vacina vai durar? É uma imunidade permanente? Você tomou a vacina e nunca mais você precisa tomar vacina? Ou vai ser uma imunidade de curto período, igual a do influenza, que todo ano nós temos que ser vacinado, que é o da gripe, né? Então, são várias perguntas que ainda têm que ser respondidas, tá? Questão de efeitos colaterais, porcentagem de imunização. Então, assim, quanto da população que vai desenvolver imunidade com a vacina, quantas doses? Você imagina. Questão a logística, se a vacina for com uma dose. Agora, você imagina se a vacina for necessária 2, 3 doses. A logística é totalmente diferente. Então, imagina, de 1 bilhão de doses, teria que ser 3 bilhões de doses. Como que essa vacina vai ser produzida em grande escala? Outra, qual o preço? Quem que vai pagar por isso? Porque tudo isso tem um custo. Essa corrida louca dos laboratórios, laboratório chinês, laboratório russo, laboratórios americanos, laboratórios europeus, isso tudo tem um custo. Quanto que vai custar isso? E quanto que vai ser isso para a população? Para um brasileiro que ganha um salário mínimo, se isso não for subsidiado pelo governo, quem que vai pagar? Se a vacina vir custando R$200, infelizmente ele não vai conseguir ser vacinado. Então, são várias questões que a gente tem que levantar, que a gente ainda não sabe a resposta disso. Eu sou um cara que eu sou extremamente otimista em tudo. Eu quero falar aqui, tomara que vai dar certo. E eu espero, porque assim, realmente está uma situação que ninguém está aguentando mais. Doutor Rodrigo, eu sei que por questões de hierarquia você não pode falar sobre a situação no Hospital de Santa Casa de Misericórdia de Araguari, mas o que mudou, pelo menos no seu dia a dia, como médico, como profissional da saúde, em relação aos seus pacientes? A Santa Casa fez um investimento enorme em relação à pandemia, né? Foram construídos, nós tínhamos 12 leitos de UTIs pré-pandemia. Quando eu assumi a unidade de terapia intensiva, que foi em fevereiro, nós passamos para, hoje nós temos mais de 33 leitos de UTI. Então, assim, foi feito um esforço enorme para ter essa demanda. Nós temos UTI somente para coronavírus. Então, assim, nós temos mais de, se não me engano, são 20 leitos só para coronavírus de UTI. Então, assim, a assistência que tem que ser feita, está sendo feita. O problema realmente é a gravidade dos casos, né? Mas agora, falando em relação à minha rotina de consultório, como que é que mudou, o que mudou completamente. Outra coisa, outra vida. Primeiro ponto, nunca trabalhei de máscara, nunca havia trabalhado de máscara no consultório, agora não tirar máscara para nada, trabalho de máscara. Você tá vendo que eu tô sem óculos, né? Eu tô de lente agora, só que no consultório só de óculos, porque o óculos também é uma barreira de proteção, tá? Então, assim, se você me ver no consultório, eu vou estar de óculos, vou estar de máscara. Tirei gravata, não trabalho mais de gravata, porque gravata também é um meio de contaminação. Como assim? Desculpa. Como que a gravata é o meio de contaminação? Porque é um tecido que fica aqui, bem próximo, como se fosse o jaleco. Aí o que ocorre? A gravata fica mais exposta, né? Aí eu tirei ela só para ficar com a proteção do jaleco mesmo, certo? Por questão assim que também em gravata a gente estuda que é um meio de contaminação. Então eu tirei, opção pessoal. Outra coisa, o paciente já chega lá com a secretária, ele já ganha álcool, certo? Entrou dentro do meu consultório, álcool novamente. Acabei de passar com a secretária, não importa, álcool novamente. O paciente saiu, sempre álcool, higienizo tudo,
higienizo todo o material próximo ao paciente. Então, assim, a rotina, a logística teve que ser mudada completamente. Bom, a Espanha e a França já entraram na segunda onda da pandemia. Só na semana passada, nas últimas 24 horas, a Espanha registrou um aumento de novos casos de mais de 10 mil em 24 horas. O Brasil e os Estados Unidos ainda não estão nessa segunda onda, mas podem chegar, infelizmente. Existe algum tratamento específico? Porque no Brasil, principalmente, fala muito do uso do ivermectina. Da hidroxicloroquina. Gleides, o que ocorre? Intra-hospitalar, o que é o tratamento que é preconizado, certo? O paciente mais grave, que é o paciente que a gente lida diariamente, é utilizado corticoide, que é a dexametasona. Isso já em evidência, isso aí já comprovado, certo? Isso aí já está comprovado. A gente tem hora que a gente tem que parar com um pouco de achismo, certo? Teve muito meios, assim, de conversa, isso funciona, isso não funciona. Não, a gente é científico. Nós temos que saber aquilo que funciona e aquilo que não funciona baseado em evidência. O que é evidência? Estudo científico, certo? O que realmente está funcionando, tá? O uso de corticoide, certo? Que é a dexametasona, e o uso de anticoagulante. Nesses pacientes que estão internados em casos mais graves, que é o paciente que a gente lida na UTI, e isso que é a preconização, juntamente com o quê? Suporte respiratório, oxigênio para esse paciente. Piorou o suporte, aí tem que ser entubado, não tem jeito. Mas o tratamento padrão é isso. Se você me falar assim, Gleides, tem um remédio para coronavírus, não existe. Mesmo corticoide, mesmo anticoagulante, são terapias de suporte, tratando das consequências que o vírus traz no organismo da gente. O Dr. Rodrigo Kamimura, cardiologista no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Araguari, no estado de Minas Gerais, no Brasil, e professor universitário no IMEPAC. Muito obrigado pela sua atenção. Eu que agradeço. Um abraço aí e obrigado pelo convite, Gleides. Precisando aí, vamos lá. Obrigado, Dr. Rodrigo. Olha, para você que está nos assistindo, muito obrigado pela sua companhia. Se você tem alguma sugestão ou comentário, envie um e-mail para nós. O e-mail é tips@newsupnow.org, está aqui na sua telinha. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Fique seguro, se proteja, use máscara, higiene suas mãos e até o nosso próximo encontro.